A temperatura é um elemento climático bastante interessante de se analisar, porque são vários fatores que influenciam para que ocorra uma variação diária na temperatura ou a variação da temperatura de um local para o outro. Então a altitude ela faz com que locais mais altos o ar é mais rarefeito, a temperatura é mais baixa. Locais de altitude menores o ar não é tão rarefeito, vamos dizer, as moléculas de ar estão muito próximas, facilita o transporte de calor, as temperaturas são mais elevadas. Mas você tem também outros fatores, vegetação. Se você tem um local que tem uma mata ou grama, isso aí facilita com que ocorra uma evapotranspiração muito alta. Então a radiação solar que chega no dia a dia, ela gasta essa energia na evapotranspiração, no aquecimento do solo e no aumento da temperatura. Vamos dizer, a Terra está emitindo calor para a atmosfera, aumentando a temperatura. Então se você tem, é a mesma quantidade de energia, você tem uma superfície gramada, é uma superfície sem grama, aquela superfície sem grama vai ficar com temperatura mais elevada. Por quê? Porque você não vai utilizar essa energia que chega do Sol para causar evapotranspiração. Automaticamente essa energia vai ser usada para aquecer o ar. Então é muito importante nós termos, principalmente nos nossos quintais, nas nossas áreas, o que a gente puder colocar é grama, evitar calçamento, evitar qualquer tipo de superfície, né, que não cause evapotranspiração, porque nós vamos ter temperatura muito elevada. Se você tiver uma floresta, é ideal, porque aí você tem uma quantidade de folha muito grande, essas folhas vão causar uma evapotranspiração muito alta, então são locais com temperaturas muito agradáveis. A temperatura também tem uma influência de massas de ar. Agora, o que provoca essa variação e que gera um gráfico, independente do local do planeta, né, onde você tem uma temperatura mais elevada à tarde, uma temperatura mais baixa durante a madrugada, início da manhã, então é um gráfico muito interessante. À tarde a temperatura sobe, chega à noite ela começa a cair, no início da madrugada, né, vamos dizer, em torno de 6 horas da manhã, logo no início da manhã, ela vai ter o mínimo, a temperatura mais baixa. Esse gráfico é padrão. Qualquer. O fator principal é o movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação da Terra faz com que a temperatura tenha esse tipo de comportamento. Bem, à tarde nós temos a temperatura máxima porque o Sol começa a incidir na superfície da Terra. 9, 10 horas da manhã, a Terra já está transformando essa onda curta que chega do Sol em onda longa, calor emitindo. Quando chega em torno de 3 horas da tarde, 2h30 até 3h30 da tarde, é quando a Terra está emitindo o máximo de onda longa, então ela está emitindo o máximo de calor e o ângulo que o Sol está incidindo está ainda muito alto, então o Sol ainda está trazendo ainda muita onda curta, fazendo com que a Terra, naquele momento, aquela energia toda que ela juntou, que ela armazenou, né, ela esteja emitindo o máximo e ainda esteja ganhando energia para emitir ainda para os próximos minutos. Então, nesse momento, nós temos a temperatura máxima. A partir de 4, 5 horas da tarde, o Sol já tem uma inclinação mais baixa, a quantidade de radiação solar que chega à superfície da Terra já é mais baixa, e a Terra, vamos dizer, é como se esse estoque de calor dela já começasse a diminuir. Chega às 6, 7 horas da noite, já não tem radiação solar, e a Terra já diminui bastante esse estoque de calor. Toda energia que chega num dia, na superfície da Terra, ela não armazena, devido à capacidade calorífica da Terra, o formato, ela não armazena para ir 2, 3 dias, vamos dizer, o que você esquentou hoje, você não vai armazenar para daqui a 3 dias você emitir para o ar. A Terra ela faz um balanço em 24 horas, ela recebe e retransmite até 6 horas da manhã. Então todo dia 6 horas da manhã é como se você zerasse. Vão começar um novo dia mesmo, zerando o balanço de energia. E nesse horário em torno de 6 horas da manhã, é quando a Terra emitiu toda a energia, tá? Aquela bolha de calor que ela se formou sobre a Terra, ela já foi para o espaço, tá? Então se tiver ausência de nuvem, ela vai para níveis mais altos da atmosfera,
e o sol não está incidindo. Então é a hora que vai acontecer a temperatura mínima. Então a temperatura mínima ela acontece em torno de 6 horas da manhã e a temperatura máxima em torno de 15 horas da tarde. A temperatura mínima e a máxima para a meteorologia, para a climatologia, ela é muito importante, porque se você vai comparar os dados no dia a dia, uma sequência de 40 anos de dado, 30 anos de dado, você vai falar, vou pegar a temperatura das 9 horas da manhã, ou das 15 horas, ou das 14 horas. A temperatura ela varia muito ao longo do dia, então quando você pega a mínima e a máxima, você pode tirar uma média, ou você pode analisar ela separadamente. Olha, qual que é a média das temperaturas mínimas de um local, qual que é a média das temperaturas máximas, qual que é a temperatura máxima absoluta, qual o máximo de temperatura que nós tivemos. Aqui em Minas Gerais, a maior temperatura observada foi lá em Arinos, foi de 41,5, é o máximo histórico que nós temos. E no sul de Minas, em Maria da Fé, nós temos a temperatura mais baixa, né, que é menos 8,4 graus. Então é muito importante você ter a máxima, a média das máximas, a média das mínimas, a mínima absoluta e a máxima absoluta. Então normalmente na climatologia, na meteorologia em geral, né, nós utilizamos muito essa informação. Agora, sempre quando você coletar um dado, você pegar uma informação dessa para analisar, você tem que conhecer esses fatores que influenciam. Porque nós tivemos, principalmente nos últimos 30 anos, uma urbanização muito grande das cidades e as estações meteorológicas, principalmente as convencionais, estavam às vezes instaladas em locais muito bons, agradáveis, vamos dizer, com a vegetação muito em volta. Essa vegetação foi extraída e hoje em dia é prédio, casas e tudo, e com isso esses objetos, esses metais absorvem muita radiação e retransmite para a estação. Então houve um aquecimento automático da temperatura.